porque não tem tempo. Pelo menos alguns dos discursos que a gente ouve é porque a pessoa não tem tempo de se alimentar muitas vezes e por isso acaba negligenciando uma boa alimentação. Quais dicas você daria para pessoas que têm essa dificuldade de se alimentar bem por causa da falta de tempo? Eu sempre falo, a alimentação, ela tem que se encaixar na rotina, e não o contrário. A rotina, ela não vive em função da alimentação. A gente sabe que cada um tem a sua questão, ou trabalho, ou filhos, enfim. A gente precisa fazer com que a alimentação funcione na rotina dessa pessoa, da forma mais prática possível. Então, claro, requer um mínimo de organização. A pessoa precisa se organizar e essa organização começa na compra. Porque se você não comprar os alimentos, não tem como você levar. Exatamente. E aí, se você não levar, você vai comprar o que tem na rua. E o que tem na rua não é a melhor opção. Você vai na padaria, o que tem de muito saudável. São coisas que, né, não, é difícil, assim. Então, o primeiro passo é a organização, requer sim um mínimo. Eu sou uma pessoa que tento, como nutricionista, eu tento facilitar ao máximo para os meus pacientes, então eu coloco sim opções práticas. Tem, claro, nem sempre por exemplo, barrinha de proteína. Muita gente fica em dúvida, eu não acho saudável porque é coberta com chocolate. Não, eu acho porque tem proteína, é um debate, se é saudável ou não, enfim. Depende, sabe? Pra quem comia uma coxinha com Coca-Cola, poxa, a barrinha de proteína é um super lanche, sabe? Sim. Graças a Deus, é uma opção, você leva na bolsa e vai. Agora, pra quem consegue, por exemplo, eu, não sei aqui como é o seu atendimento, mas eu na minha sala tenho uma geladeira atrás de mim e trabalho sentada. Precisa, daí, talvez, de uma barrinha de proteína. Tem dias que realmente é uma loucura, daí sim. Mas, em geral, precisa. Eu tenho como armazenar uma fruta, um lanche natural, eu tenho condições de armazenar, fica realmente atrás de mim. E trabalho sentada. Agora, eu tenho pacientes que trabalham como representante comercial, trabalham no carro, visitando consultórios. É complicado. Sim. A pessoa não tem um local fixo, ela vive no carro. E quando tá em pé, tá dentro do consultório falando com o médico e tal. Então, são pacientes que precisam realmente de opções mais práticas. E eu tento proporcionar isso porque sei que se não for uma opção, por exemplo, uma barrinha de proteína, vai ser o quê? A pessoa não tem local para armazenar, não tem um local para esquentar alguma coisa, enfim, é mais complicado. Então, a gente tem que adequar dentro do possível de cada paciente. E aí, por isso que é individualidade mesmo. Tem pessoas que têm condições e não fazem, às vezes, por preguiça. Tem gente que realmente tem uma rotina muito puxada. Eu atendo pacientes que trabalham, às vezes, de turno, sabe? Cada semana, num horário. E aí a gente tem que fazer o melhor para essa pessoa. Pode não ser o 100%, mas se for melhorar em 80% o que já estava fazendo, a gente já tem, nossa, um resultado, uma evolução incrível. Já é um ganho, né? Já. E qual é o desafio que você tem de montar os cardápios dos seus pacientes? Porque eu imagino que deve ter aqueles assim, ó, Lívia, você vai montar aí, ó, mas não me tira o todinho. Acho que eu fui infeliz falando todinho, né? Mas refrigerante, por exemplo. Não, mas todinho também tem, tem de tudo. Não me tira isso, monta aí, mas olha, por favor, mexe o menos possível. Como que você lida com essa questão aí dos cardápios? Não, meus pacientes estão de prova que eu sou bem flexível, assim, porque eu espero, ele tem que seguir, sabe? Se eu falar, não, sinto muito, não tem mais todinho, não tem mais refrigerante, não tem nada, nunca mais. A pessoa vai falar, tchau, então, obrigada. A pessoa não vai seguir, e eu não quero fazer alimentação que vire de 0 a 100. Eu quero que ele melhore os hábitos. Então, se realmente você faz questão do todinho pela manhã, a gente vai negociar uma forma de manter um achocolatado, sim, de manhã. E aí também, aí eu vou falar, bom, e frutas, e verduras, e legumes a gente tem que incluir. Então eu negocio muito. Eu falo, bom, eu consigo manter isso que você está me pedindo, que eu gosto muito, mas a gente realmente precisa melhorar e fazer vir nutrientes de outros lugares. Então, a gente consegue negociar. Claro que, por exemplo, se é um refrigerante ou um todinho de um paciente que é diabético, aí eu não posso negociar esse tipo de coisa, porque aí não pode consumir muito açúcar mesmo. Mas eu sempre tento. Eu tenho pacientes que são viciados em refrigerante. E aí, tomam assim, conforme a gente vai somando, isso no café da manhã, e no almoço, e no jantar. Quando eu somo, o paciente toma, sei lá, 1,5 litro por dia de refrigerante. Desse paciente, já aconteceu de no cardápio eu escrever, depois do almoço, não tem uma garrafinha que é 200 ml, uma garrafinha petitica assim? Sim, tem. Eu escrever no almoço, após o almoço, 200 ml de refrigerante. Me corta o coração escrever isso, mas a gente negociou de 1,5 litro. Se de fato ele obedecer e consumir os 200 ml,
nossa, já é um ganho, assim, pensa na quantidade de açúcar que esse paciente reduziu, e ele não vai falar, putz, passei no nutricionista e nunca mais posso tomar um refrigerante que eu amo. De início, eu libero os 200, mas é tão viciante que com o tempo o paciente para de sentir a necessidade. Então, claro, o meu objetivo não é colocar 200 ml para que ele para sempre consuma 200 ml, é tirar. Mas eu não falo para ele isso na hora. Eu não falo, daqui a um ano você não vai estar tomando. Mas a gente vai aos pouquinhos tirando esse vício, tirando a necessidade. Então eu falo, primeira coisa, no café da manhã, pelo amor de Deus, não se toma refrigerante no café da manhã, então não tem negociação aqui. Pode cortar. E aí no almoço coloco então uma garrafinha da pequenininha. Se pelo menos ele criar o hábito de na compra, comprar a garrafinha ao invés dos 2 litros, já é um primeiro obstáculo vencido. E aí, com o passar dos meses, a gente vai vencendo cada vez mais, até realmente ter uma vitória do paciente falar, perdi aquela necessidade, porque para quem toma 1,5 litro eu falar, não toma mais nada, não vai durar. Sim. Tem que ser aos pouquinhos. E você é flexível? Existe o dia do lixo, Lívia? Existe a refeição livre, na verdade. Porque o dia do lixo é meio... Primeiro que esse nome é muito feio. Segundo que fica muito o dia todo, assim. Então a pessoa já começa com café da manhã colonial. E aí almoça aquela coisa também, um churrasco que dura até 6 horas. E à noite um lanche ou uma pizza. Então acaba que atrapalharia o resultado da semana toda. Porque são muitas calorias que a pessoa consumiria. E aí ia te dar umas 10 casas para trás se você fizesse esse dia todo do lixo. Sim. Mas eu acho importante que tenha uma refeição livre. Eu acho que é bacana. Eu tenho refeição livre. Meu marido fala, vamos comer uma pizza. Se eu falar para sempre não, ele vai falar, a gente vai viver comendo ovo, frango? Não dá. E a questão da refeição livre, o social é muito importante pra gente. E não é que não tenha que ter, não é nunca mais tem que comer pizza. A pizza não faz mal, o lanche não faz mal, o excesso faz mal. As pessoas pedem, tem gente que gasta não sei quanto de iFood, eu fico chocada, assim. Tipo, R$1.000 de iFood no mês, comendo essas coisas. Eu fico, meu Deus, primeiro que eu acho um absurdo de caro, e segundo, que não pode comer isso assim todos os dias. São alimentos que não dão assim. Primeiro, não tem vitaminas, minerais, geralmente, falando de uma pizza, a composição basicamente é carboidrato, gordura, não é rico em proteína, não tem vitaminas, minerais, não tem o que um prato de comida deveria ter. Sim. Então a gente não pode ficar fazendo essa troca sempre, porque a gente sabe, no corpo a gente consegue ver o quanto isso é um malefício. Mas as refeições livres eu acho importante por questões sociais. Não tem como você ir na casa da sua avó e falar, não, vó, não vou comer o bolo que a senhora passou a manhã inteira fazendo. Não tem como. Tem coisa que não é saudável também. A gente precisa, na verdade, ter um equilíbrio. Então, eu adoro um chocolatinho, só que eu evito de comprar. E quando eu quero, eu vou lá e compro o que eu quero, sabe? Eu não fico, vou comprar um 70%. Não, na minha casa não tem. O dia que geralmente tá ligado com o ciclo menstrual também, né, das meninas. O dia que eu falo, preciso de um hoje, eu compro qual eu quero, porque eu já não consumo em geral. Então, eu acho que dá para fazer, realmente um equilíbrio. Não existe isso de, não pode. Não tem nada que, não possa. Não pode todo dia, não pode virar hábito. Mas a refeição livre, eu falo, tem paciente que não fala, não, eu não fiz nada, segui 100%. Vai viver a vida inteira fazendo 100%? Não vai. Não tem como. Eu quero que o paciente aprenda a comer isso e saber, isso é aqui, nesse sábado à noite. De segunda a sexta, a minha dieta tá aqui bem elaborada, bem organizada, bem preparada, mas não nunca fazer nada. Eu acho importante ter, né? A gente quer sair com um amigo, quer tomar um chopp, enfim, acho que é importante também.